Olá, você acompanha conosco a partir de agora uma conversa com a senadora Regina Souza. O nosso tema é a preservação do emprego. Isso porque 2015 chegou com os dados da economia extremamente alarmantes, preocupantes, tanto com desemprego quanto com o encolhimento da economia. E isso tem gerado no Senado Federal uma reflexão e um empenho na proteção do emprego. Nós estamos aqui na casa às vésperas de analisar matérias como a terceirização, por exemplo. E os parlamentares já pensam sobre o assunto e se organizam para debater a matéria. Senadora, a senhora mesmo faz parte de um grupo de parlamentares que, numa atuação suprapartidária, pretende a defesa do emprego, não é isso? É isso, não só a questão do emprego. A gente quer, de certa forma, dar um freio à pauta conservadora que está vindo da Câmara, principalmente. A Câmara está tendo umas iniciativas bem complicadas e votando muito rápido. Então, o senador Capiberibe, por iniciativa dele, do Lindbergh Farias, criamos esse grupo de parlamentares para a gente discutir e tentar barrar. Agora, é claro que a pauta que está no momento é a questão do trabalho. Tanto que as medidas provisórias já foram aprovadas nas comissões e nelas, na 665, por exemplo, consta a formação de um grupo de trabalho que a presidenta já assinou, já convocou para conversar exatamente sobre a questão da preservação do emprego, né, da manutenção, porque em período de pleno emprego, pelos números, a gente viu uma alta rotatividade. Porque o seguro-desemprego cresceu muito, é uma coisa incompatível. Né? Então, a hora que você tem o pleno emprego. 2 anos atrás tinha pleno emprego, ainda está em números aceitáveis, não cresceu tanto o desemprego, mas a rotatividade é muito grande, quer dizer, as pessoas desempregam muito, as empresas desempregam muito, então tem um grupo de trabalho para tratar dessas questões. Né? Então, a terceirização é uma pauta que, a pretexto de regulamentar, na verdade, quer abrir totalmente a questão da terceirização para todas as atividades. Nós vamos ter empresas só ganhadoras de dinheiro, ela não vai fazer nada, né? Ela é uma empresa com uma certa finalidade e ela contrata outra empresa para fazer o serviço dela. Então, ela só vai ganhar dinheiro. Isso é impensável em pleno século XXI, num país como o Brasil. Né? Tem a pauta da maioridade penal, tem a pauta do Estatuto da Família. Então, nós vamos discutir todas essas pautas. Estatuto de desarmamento, que é outra coisa preocupante, que né? Uma coisa que a gente pensava vencida e, de repente, se ressurge com ela, querendo mudar o que se votou. E já foi um avanço, ainda não foi muito bom, mas foi um avanço o que se votou. Senadora, com relação à terceirização, por exemplo, que é uma pauta que mais premente, é que vai chegar primeiro, apesar desse leque que a senhora apresenta. Haveria uma maneira de alterar esse projeto, porque há uma faixa de trabalhadores brasileiros que estão trabalhando nessa realidade da terceirização e não deixam de precisar de uma regulamentação que crie uma condição melhor do seu trabalho. Há uma maneira, já que essa tramitação está acontecendo e esse assunto está em pauta, melhorar a vida dessas pessoas, que é um tanto considerável da nossa população, né? Com certeza. A gente vê a propaganda dizendo que as pessoas só precisam de uma lei. Quer dizer, hoje nós temos terceirizados e eles são contratados pela similaridade da CLT. Né? Realmente ele precisa a regulamentação. O problema é que se aproveitou o pretexto da regulamentação para fazer outra coisa. Regulamentação vai passar, porque ninguém pode negar. Existem terceirizados no setor de vigilância, de limpeza. Né, o Estado contrata, então existe a terceirização, existem as pessoas que trabalham em empresas terceirizadas, ninguém pode negar isso. E essas pessoas, certamente, nós vamos trabalhar para regulamentar a situação dessas pessoas. Agora, abrir a terceirização de forma genérica vai precarizar as relações de trabalho. É um trabalhador mais barato, né? É um trabalhador que tem menos direitos, porque eles, inclusive, são menos politizados, não tem sindicatos avançados, né, que lutem, que briguem pelas suas questões específicas. Então, é um bom negócio. E a gente não quer deixar isso acontecer na atividade fim. Mas não significa que vai acabar a terceirização, não. Eu mesmo fui secretária de Estado e contratei empresas terceirizadas para limpeza e vigilância baseada na CLT, pagava todas as direitinho e fiscalizava. Porque o grande problema hoje precisa da regulamentação é porque se não fiscaliza, criam-se empresas muito frágeis, elas pagam mal o servidor, o funcionário, o trabalhador, e não pagam as obrigações sociais. Quando a gente vai ver, mesmo no Estado eu vivi isso, tem um rombo enorme de obrigações sociais. Então precisa fiscalização e a lei vai dizer isso.
Agora, há outras matérias que também mexem com o direito de trabalhadores e que vão entrar na pauta aqui, como as medidas provisórias, não é isso? Que fazem parte do ajuste fiscal. Como será possível mexer em cortes, em ajuste da economia, preservando as pessoas menos favorecidas, vamos dizer assim? As medidas provisórias, como elas vieram, realmente elas vieram dolorosas. Mas, muito focadas nisso, exato. Né? Pegava muito o trabalhador, a gente cobrava muito, porque não o outro, por andar de cima, a gente chamava, também tem que dividir a conta. Mas elas foram trabalhadas de uma forma que elas não fazem, eu diria que elas não fazem mais nem parte de um ajuste fiscal, porque a economia não vai ser mais aquela história dos 18 bilhões. Então, elas foram negociadas com o governo, foi feito um intenso diálogo dos relatores com as centrais sindicais, com os trabalhadores, de forma que elas foram bastante mudadas e hoje elas estão aprovadas nas duas comissões, tanto a 664 como a 665 já vai para plenário. Então, é claro que ainda vai ter um intenso debate no plenário, o debate é mais forte. O plenário primeiro vai ser plenário da Câmara, né? Isso. Depois é que vai vir para o nosso plenário aqui. Foi aprovada nas comissões mistas. Então, já mudou muita coisa. Agora, muita coisa ali é correção de distorções, né? Claro que numa época de abundância, deixou rolar. Mas aquilo que eu falei antes, o seguro-desemprego não podia ter aumentado num período de pleno emprego. Quer dizer, tinha que ter tido esses cuidados de ver. Tem fraudes. O seguro do pescador, o seguro-defesa chamado, é fraudulento demais. Né? Tem estado que tem o mesmo número de pescadores de habitantes. Então, mas aí seria mais uma questão da fiscalização. É a fiscalização, então, da perspectiva desse direito. Agora, né? também tinha algumas coisas que precisavam ser normatizadas também. Né? A pessoa ter um tempo de contribuição mínimo, quer dizer, da forma que a medida provisória fez, era muito, mas como ficou no relatório, está bem mais aceitável, tanto que o pessoal se acalmou mais depois desse diálogo com as centrais, e principalmente porque a comissão, o relator recomendou a criação de 2 comissões de trabalho tripartite, né, governo, trabalhadores e legislativo, e foi aceito pelo governo, e essas comissões do Diário Oficial já vão começar a funcionar para discutir, inclusive, aperfeiçoamento nessas relações. Agora, voltando para uma questão do início da nossa conversa, nós começamos falando da questão da manutenção, da proteção do emprego, mas também a senhora elencou uma série de pautas que vêm da Câmara dos Deputados e que já há um grupo de parlamentares que é resistente a certas ideias. Quando uma matéria vem da Câmara para cá e é autoria da Câmara dos Deputados, o Senado pode até fazer alterações, mas volta para o crivo da casa de origem. Como essa regra regimental pode interferir no trabalho de aprimoramento dessas matérias que estão chegando? Realmente, você falou está correto. A Câmara vai ter, como é a iniciativa da Câmara, vai ter a última palavra. O que a gente fizer aqui no Senado pode ser desmanchado de novo lá. Né? Agora, totalmente pode ser? Bom, vai depender também do posicionamento da articulação. Da articulação que for feita, das duas casas. Eu acho que enquanto estivesse fazendo mudança aqui, tem que estar sendo articulada alguma coisa lá. Nós mesmos, esse grupo, tem que estar articulando com os grupos de deputados lá, com os blocos, para poder garantir que eles aceitem lá o que a gente vai fazer aqui. Não é? Nem todo mundo lá fecha a questão do jeito que está. Então, tem que ter todo um processo de negociação para quando chegar lá, alguma coisa pode ser derrubada, mas que mantenha a essência do que for dito aqui, porque com certeza o que a gente fizer aqui vai ser em benefício dos trabalhadores. Agora, é claro, ainda resta apelar para a presidenta, o veto. Né? Então, tem todo o processo, ainda tem a derrubada do veto. Né? Ainda tem o instrumento último mesmo, é derrubar ou não o veto, manter o veto. Mas é um processo legislativo. Mas derrubada de veto também não é uma tradição dessa casa, né? Também não é, né? E é um processo legislativo, a gente tem que respeitar. O importante é que a gente discuta bastante, que a sociedade perceba o que diz respeito a ela. Aqui eu estou achando que está começando a melhorar a relação da sociedade com o parlamento. Ela começa a perceber o que acontece aqui, porque antes era quase que indiferente. Então, isso já é bom. Isso já é bom e a participação do cidadão se comunicando com os seus parlamentares também ajuda a modificação de projetos, né? Com certeza. É que a gente apela muito, que as pessoas participem, cobrem dos seus parlamentares. A gente vê, essa pauta está aí emergente, e a reforma política dormita, que quando a gente achava que a reforma política ia ser a pauta do carro-chefe, porque é uma necessidade, mas se a população não exige, os parlamentares vão fazendo aquilo que lhe convém. Então, no segundo plano, e mesmo porque há uma relação entre o executivo e o legislativo que também dita uma pauta, né? Quer dizer, as questões econômicas atropelam isso. Tem a pauta do executivo também, que não pode ser ignorada, até porque vem sempre em forma de medida provisória, né, geralmente.
e medida provisória tem prazo. Né? Já é uma outra tramitação. Senadora, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, se você quiser rever esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.